Meu pai, depois, nos 4 anos, eu vou ver uma experiência muito especial com Deus, porque ele não teve condições de enviar mais recursos financeiros. Aqueles 2 primeiros meses foram os únicos 2 meses que meus pais pagaram de faculdade para mim. Uhum. Agora, como é que isso acontece? Ele conseguiu alguns calçados, porque algumas empresas não pagavam, ele pegava o que deviam em calçados bem baratos, bem simples, e eu tive que sair para vender. E eu nunca tinha vendido nada, eu trabalhava no operacional da empresa, Uhum. né? E meu negócio era desenhar. Agora eu saí para vender. Daí o seu pai chegou lá com um pacote cheio de 30 calçados nas costas e disse, tá aqui o teu pagamento, ó, vai, Se vira. vende eles e paga as E contas. na mente do meu pai, ele estava pensando assim, é o que eu tenho, e se ele conseguir vender alguma coisa, pelo menos ele tem aí para comprar um livro, uma apostila, algumas coisas pessoais. Uhum, uhum. Mas na minha mente, eu iria pagar o meu. Eu lembro que um mês e pouco depois, quando eu conversei com ele, na época não tinha celular, não tinha nada disso, eu então liguei para o meu pai e falei, pai, graças a Deus consegui pagar a mensalidade. Aí ele falou, como? Eu tinha saído, eu pegava uma mochila dessas de viagem, não era com rodinha, com nada, colocava nas costas e eu ia para a cidade ali Ao redor ao da escola. redor e saía oferecendo sapato, entendeu? Eu me lembro do meu primeiro dia de vendas. Eu passei a manhã inteira e não vendi um par. Aí eu parei numa praça, fui orar. Não, porque se for imaginar, o sapato já está ali, tem que servir aquele no pé da pessoa. Não, eu gostei, mas você tem número 8? Não, eu só tenho número 10. Pô, 10 está muito grande. Ou eu quero o 12. Não, só tenho 10. Pô, aí é Posso, barreira, hein? vou contar 2 histórias aqui. Esse primeiro dia, ele foi muito marcante porque eu não tinha a sabedoria do approach, como abordar as pessoas. O que aconteceu? Eu passei a manhã toda, não vendi nada. Aí eu parei, fui orar, comi uma barrinha de cereal, que era a única coisa que eu tinha, e me veio um insight. Porque eu chegava nos estabelecimentos, nas lojas, e eu falava, olha, eu sou seminarista aqui e tal, tenho um sapato. E a pessoa olhava, obrigado, moço, obrigado. Eu já logo era descartado. Ah, Mas imagina que eu cheguei agora lá no seu office, mas você nem me conhece. E eu chegava e já ia tirando os sapatos da bolsa, da mochila. Ia tirando e você ia olhando assim, aí eu comecei a jogar os sapatos para fora, olhava o teu pé. Até hoje eu sei mais ou menos o número do pé de cada um, assim, entendeu? Sei que o Dudu que tá atrás da câmera aqui tem o número do pé dele. E eu comecei a ganhar ali uma habilidade. E naquele dia eu praticamente vendi todos. Eu voltei com um par de sapato. Eu levei 15 pares de sapato. Eu saí com um tanto de folheto missionário, porque na minha mente, ó, Senhor, se eu não vender nada, pelo menos eu entrego folheto. algum folheto. Mas eu voltei com a bolsa vazia. E aquilo ali me encheu de ânimo. E depois de um mês, eu estava pagando a minha primeira mensalidade com Mas isso dinheiro. era enquanto você estava estudando? Enquanto eu estava estudando. Porque estudava, depois tinha um tempinho Eu tinha lá. sexta-feira livre. Então, na sexta-feira, eu saía para vendas. E foi assim que eu paguei os meus primeiros 4 meses. Tá, mas constantemente teu pai te dava mais sapatos. Era isso a ideia? Isso. Ele conseguia sapato. Para ele era fácil, relativamente fácil, conseguir sapatos. Uhum. Ok? Só que isso foi praticamente o meu primeiro ano. Porque depois eu comecei a trabalhar como o que a gente chama de colportagem, que é a venda de livros de saúde, livros missionários. E Ah, sim. aí eu ia nas casas, nas empresas, nas lojas. E aí foi onde eu também cresci muito e Deus me abençoou muito. Deus confirmou essa primeira fase do chamado. Terminamos os 4 anos de teologia. Fomos Os outros 3 anos praticamente vendendo livros e não sapatos. livros. Então, tudo isso nos deu essa construção de acreditar. Acreditar, porque quando você sai para o desconhecido e você rompe aquela barreira do óbvio, né?
Então, eu vejo que essa construção, ela me preparou para as outras fases da minha vida, inclusive para minha vinda para a América. Uhum. Porque você é hoje o que você foi no passado. Uhum. Você tem que ir ressignificando, aprendendo, reeditando, se refazendo, mas não adianta, você tem um histórico, ok? E esse histórico foi de superação, foi de acreditar no Deus do impossível, de caminhar pela fé, de acreditar que, cara, imagina você chegar com 19 anos, eu tinha já agora, né, no meio do curso de teologia, e você chega numa cidade, você tem 30 dias para conseguir pagar 6 meses de faculdade. Em real, no dinheiro de hoje, é mais de 20 mil reais, 6 meses de faculdade, ok? Como que um garoto de 19 anos sai batendo de porta em porta para conseguir 20 mil reais? E, então, toda essa experiência me fez acreditar no Deus do impossível. Deus tem alguma coisa para mim e Deus vai dar certo, ok? Não sei como, mas vai dar certo. Então, você agora vê que essa crença de que vai dar certo. É interessante isso, pastor, porque às vezes, se você não experiencia este negócio que a gente chama de, né, confiar ou crer pela fé, tem uma coisa que aparentemente você não sabe como vai dar certo. Mas você olha para trás e vê, poxa vida, Deus me ajudou naquela ocasião, naquela outra ocasião, naquela... Então você... É experiência de vida mesmo, que você vai aplicando aquilo e diz, pô, se no passado ele resolveu, por que não agora? Vou ter que confiar de novo, né? E aí a gente pede, Deus, de alguma forma especial, abre e você, uau! Exato. Exato. Então, Deus Viver vai... pela fé, né? O viver pela fé e começa, assim como uma criança, começa com questões pequenas, ok? E vai aumentando o grau de dificuldade. Porque a tua fé vai aumentando, então Deus pode te colocar desafios maiores. Naquela ocasião, pô, eu tenho que vender sapatos para pagar um mês, né? Agora eu tenho que vender esses livros para pagar 6 meses, em um mês. Exatamente. Aí, terminando, até eu vou conectar agora o final do curso de teologia e você vai entender que isso vai ter impacto agora na minha vinda para a América.